Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui no Sapucaense para falar um pouco da história dos 80 anos do clube, que vai fazer agora no mês, ou se você ver o vídeo depois, fez no mês de julho. E alguns dos personagens nós vamos trazer para esse bate-papo aqui no YouTube, aqui no Facebook. E prata da casa, mora na cidade, hoje é vereador, Evandro Salermo, o Gã. E aí, Gã? Bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume, né? Do bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá? Tudo certo, Cleber. Tudo Bom tranquilo? dia, boa tarde, boa noite a todos. É um orgulho vir aqui nessa data importante para todos nós, né? Para mim, então, nem se fala. Conversar um pouquinho sobre o nosso glorioso Sapucaense aí e falar sobre o que realmente a gente conhece, que é aqui, essa cidade, esse clube maravilhoso. Entre vários problemas no meio dessa pandemia, né? Estamos tentando manter um distanciamento para ficar o som muito bom para vocês aqui. Tiramos as máscaras para poder gravar esse vídeo. É um bate-papo bem tranquilo para poder fazer isso, mas Evandro, conta pra gente como é que foi a primeira vez que tu colocou os pés aqui, como é que foi essa história toda? Foi antes de pensar em alguma vez jogar futebol? Como é que explica pra gente? Para mim, a primeira recordação que vem aqui do Sapucaense eram outras épocas, né? Era uma outra estrutura que tinha aqui. Foi na época do nosso saudoso e falecido Biba, quando tinha a escolinha Lance aqui no campo. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Sapucaense, né? Que eu me lembro mais claramente. Sim. Foi nessa época. E daí depois o contato se tornou mais frequente, se tornou mais intenso também. Tu chegou até a conhecer o saudoso São João, né? Seu João, patrono, família toda, todo mundo, né? Os vizinhos do clube. Vizinhos do clube. Então a tia recebia nós muito bem, né? Tanto o pessoal que vinha de fora, né? Faziam se sentir em casa realmente. Quem era da casa e quem não era, o pessoal recebia muito bem. Claro que tu chegou a pegar a escolinha do Biba, da Lance ali, enfim, tinha aqui no clube, teve em outros lugares da cidade, né? Mas, tu chegou aonde o topo do auge que o clube chegou, né? Que foi a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Chegou a jogar a Copa do Brasil contra a Ponte Preta. Conta pra gente, assim, como é que foi aquela chegada, como é que foi. Eu tava te falando nos bastidores, tem sonoras aí, áudios, enfim, de entrevistas, daquela época era tudo tão diferente em relação à internet, Sim. né? E como é que foi, assim, conta pra gente. É o que a gente comenta até hoje entre nós, né? O pessoal que viveu a época. Eu, como tu comentou, eu peguei a época da escolinha, depois eu peguei uma época de categoria de base do clube, e depois saí, voltei, o clube já era profissional. Então quando eu voltei, foi numa época bem complicada do clube, era uma época de vacas magras, e o Chico e a diretoria da época montou uma equipe de pratas da casa, de gurizada nova que almejava uma carreira profissional, e a gente fez um feito, né? A gente fez um feito que até hoje é lembrado. O ano de 2007 a gente conseguiu aquele acesso que ficou na história, e tanto para o clube quanto para todos nós, né? Foi uma sensação única, e para mim principalmente, sendo da cidade, sendo o clube do coração que a gente tem, né, que a gente aprendeu a viver aqui em torno do Sapucaense. Para mim foi um momento que com certeza nunca vai se apagar da memória, aqueles anos gloriosos. Também tiveram as dificuldades, depois a gente teve muitas complicações pelo clube do interior, como todos passam, né? Então o Sapucaense não foi diferente. Se clubes grandes têm problema de gestão, infelizmente acabou caindo para cá também esse problema, né? Enfim, tudo era tão diferente, né? Apenas alguns, mas enfim, cara, mas o clube, ele, quem tu falou, ele tinha recém se profissionalizado, né? Na verdade, o clube tem 80 anos, tem toda uma história na Várzea, contra o Vargas, contra o Taurus, contra o Cial, que o bicho pegava, aquelas histórias de resenha que tem, os mais antigos da cidade. Mas o clube profissional é há pouco tempo, tem, né? Tem há pouco tempo. Se eu não me engano foi 2005, 2005, por 2005 aí. que
Que é Presidente 2, Chico. 3 anos ele tinha se Isso, chegado ao nível isso. profissional, né? Porque ele tinha ganhado a nível gaúcho a questão da várzea, do amador, né? Isso. Mas tem uma história que a gente ouve nos áudios, nas sonoras antigas, que chamavam que eram os times de gari, algo assim, como é que é? Essa história, assim. É Querendo dizer, juntar aqueles que estavam ali e vamos jogar bola. Foi uma. A gente passou no começo do ano uma dificuldade aqui. Então, como eu te falei, a gente foram convidados para participar de Peneirão. Então, pessoas da região, né? Meninos que estavam almejando alguma coisa, alguns que tinham participado da base, que era o meu caso, e estavam retornando para Sapucaia. E muito peneirão, era muito que aconteceu aqui dentro. E o pessoal foi vindo, foi montando a equipe. E na semana da véspera da estreia, aconteceu uma briga entre um empresário que tinha aqui e o Chico, né, que foi o presidente na época, que na semana da estreia tirou 6 titulares do nosso time, né? Então a gente foi na estreia contra o Brasil de Farroupilha em casa com o que tinha. Com o que tinha, com os jogadores que nós tínhamos à disposição, que estavam inscritos. Então a gente foi um clube que iniciou complicado, mas já iniciou unido. Então foi o que a gente conversou naquela primeira semana, foi o que a gente levou até o final do campeonato, né? Um time de amigos, um time unido e que se formou para disputar aquela competição e que foi acontecendo, deu tudo muito certo. Talvez aconteceu a melhor coisa que... Naquele momento não, mas depois, né? A gente nunca vai saber, né, Kleber? A gente Nunca não vai saber, acabou dando certo. Só sabe que deu certo. Isso aí, Só sabe acabou que deu dando certo, a gente e foram agregando peças, foram chegando jogadores e foi cada peça que chegava se encaixava no nosso time, no jeito da gente trabalhar. Então, como a gente gosta de frisar, era um clube novo com atletas novos. Então ficou bom de trabalhar, a estrutura era bem precária mesmo, a gente tinha condições que dificilmente hoje em dia tu conseguiria fazer o futebol, mas a gente pegou junto com o clube, não faltou empenho da direção, não faltou empenho da comissão. E os atletas foi um grupo que, se tu perguntar hoje, a gente sabe um por um quem é que participou, né? De 2 anos, que eu digo que a gente teve 2 anos gloriosos, que foi 2007 e 2008. A gente tem os personagens que a gente vai trazer aqui, que a gente até conversou, enfim, que estão na volta aí, né? Estão na volta, Centeno, que, enfim, teve toda, tá na volta e teve aqueles 2 gols, né? Aquele jogo, o Lacerda, enfim, toda aquela identificação com aquele momento, o Dias, um homem já bem mais amadurecido. O general. O general, né? O general, para quem achava que o Bolívar era general, o Sapucaense já tinha o dele. Então, cada um com seu general, né? Cada um respeita a nossa história, né? São 80 anos. E a gente vai trazer o Dias aqui também, enfim, não sei a ordem, mas vamos trazer o Dias aqui, vamos bater um papo já. Cara, o que que tu levou daquilo pra vida depois? Porque hoje tu, enfim, foi para outros clubes depois, teve outras oportunidades. E o que tu levou pra vida, aquilo que tu usa até hoje, assim, aquela questão como é que eu posso dizer, da essência, né? Talvez aprimorou, não sei, da família, todos identificados, enfim, todos da cidade. Hoje, totalmente identificado mesmo com a cidade, porque hoje representa a cidade, né, dentro como vereador, né, administrador, se formou, enfim. O que dá pra levar, assim, o que deu pra levar desse gramado aí que há pouco tempo fez sucesso aí no jogo aquático? A gente acompanhou também. O que eu posso te dizer, assim, Kleber, principalmente amigos, né? Amigos mesmo, irmãos, que eu carrego desde aquela época, pessoas que são frequentes na minha casa, frequentavam a minha casa enquanto eu era filho, hoje eu sou pai, eu convivo com os filhos dos filhos, então a gente leva isso de verdade. Citou exemplos, o Dias, Lacerda, o Douglas, o Maicon, Eliandro. Então, se a gente começar a citar a Brida, Gilian, então o nosso time era, né, de amigos de verdade, Jusemar, era sensacional mesmo. A gente tinha essa amizade muito
clichê às vezes tu falar amizade dentro e fora de campo, mas não, nós tinha mesmo. Nós tinha problemas, tinha, mas nós tinha uma amizade que prevalecia acima de tudo. O que acontecia ali dentro, ficava ali dentro, aqui fora a gente trazia para uma outra ideia, trazia uma ideia de que tinha que estar junto, era um momento de crescimento do clube, nosso profissional, e é o que eu levo muito até hoje. Eu sou de uma pessoa que eu confio muito, que eu gosto de estar junto das pessoas que querem estar comigo, né? Então, pode contar comigo que eu vou estar ali à disposição. Se tu estiver correndo junto comigo, era o nosso lema, corre pra mim que eu vou correr pra ti, né? Que aí quando tu não estiver bem, eu vou te ajudar, depois quando eu não estiver bem, tu me ajuda. Então a gente tinha isso muito no nosso dia a dia. Então, momentos dentro de um campeonato que na Série B antes era um campeonato praticamente o ano todo. Então tu não ia, era difícil tu manter uma regularidade, daqui a pouco de 2, 3 jogos muito bem, tu dava uma caída, o outro vinha e fazia essa superação no geral, né? Tanto que a gente chegou com, digamos, hoje a gente olhando, a gente chegou com uma certa folga, a gente chegou no último jogo para decidir em casa, contra o último colocado da competição, a gente poderia ter subido 2 jogos antes já. Então tudo isso, mas para nós na época foi tudo muito acontecendo. A gente não programou, a gente foi vivendo um dia após o outro, um jogo após o outro. E as coisas foram dando certo. Eu acho que as coisas têm que ser bem feitas. Eu acho que a parte daí. Então nem tudo que começa meio bagunçado como a gente começou termina certo. A gente foi uma exceção também nessa questão. A gente começou um tumulto e conseguiu se organizar durante o campeonato. Mas isso passa pelas pessoas que tinham aqui na época, né? O Chico e a direção que tinha toda aqui dentro deu um suporte sensacional para nós. A comissão técnica muito qualificada, a gente tinha. E o grupo que abraçou, o grupo acho que foi sensacional, tanto que somos lembrados até hoje, né? Estou Centeno. Então, pô, são pessoas que são meus amigos de verdade, são pessoas que me ajudaram dentro e fora de campo. E isso a gente carrega, isso a gente é algo que a gente não esquece com certeza. Cara, quero agradecer teu tempo corrido. Estamos gravando uma terça-feira e teve a sessão da Câmara hoje, teve correria, tem agenda, tem um monte de coisa. Então quero te agradecer. O vídeo já vai acabar o nosso tempo aqui também. E não vai acabar ainda? Produção? Alô, produção? Aqui é tudo assim. É tudo nosso, tudo nosso. Então, é tudo nosso e nada é nosso e estamos juntos. É bem por aí, né? E uma frase que eu achei legal. Também dá para levar para o lado do negativo e positivo, né? Não quer dizer que também começou errado que vai terminar errado. Dá para mudar. Acho que a gente tem que ter tem que fazer essa do limão a limão. É demagogia, vai se falar, é clichê como tu falou, mas dá para fazer e o esporte é isso aí mesmo, né, cara? É virada, enfim. O esporte é o sentimento, né, Kleber? A gente fala e a gente tem que trazer isso para todos os lados. Então eu devo muito ao Sapucaense da pessoa que eu sou hoje. Sou eternamente grato, né? Então vou estar aqui, se Deus quiser, muitos anos ainda e o Sapucaense vai ressurgir das cinzas aí, vai voltar a ser grande como já foi. E a gente quer a ajuda de vocês, você de Sapucaia, que gosta do futebol do interior. A gente sabe que tem muita gente que não é de Sapucaia, está olhando, gosta do futebol do interior, gosta dessa essência, da simplicidade, gosta daquela coisa que nasce das cinzas, como tu falou, né? Mas é isso aí, é o sapo voltando aí, como alguns brincaram, né? Na altitude de Sapucaia. Até isso, a galera brincou, né? O sapo gosta de lugar úmido, enfim, mas fez uma diferença, enfim, é o futebol, ganha, perde, empata, mas é isso aí. Cara, agradecer demais, um bom trabalho lá na Câmara. Eu sou de Sapucaia, né? Todo mundo é de Sapucaia, a gente quer que tu torça por um bom trabalho e que seja o melhor para nossa Sapucaia do Sul. Muito obrigado, obrigado por o espaço mais uma vez, estamos à disposição aí para o que precisar sempre, ainda mais para o nosso glorioso aqui. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, gente. Então, não esquecendo, 80 anos do clube, um carro será sorteado no final do ano. Seja um patrocinador, seja um apoiador, nos ajude. Enquanto não tiver torcida, faça o famoso Pix para nos ajudar, porque queremos jogar no segundo semestre aí. Quem sabe vamos trazer novidade aqui. Um grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.